Momento de Fé, com Padre Hudson Carlos Rabelo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs na fé, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em casa pelo Facebook, pelo YouTube, né? Você também ouvinte da Rádio Web Musical FM Cruzeiro. Nós estamos vivenciando a solenidade do Santíssimo Corpo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começo com uma pergunta: a Eucaristia é um dogma ou não? A Eucaristia é um mistério? Sim ou não? Sim. Nós não sabemos como é que acontece. Eu vou usar esse termo, não é o termo certo, é um outro termo. Nós não sabemos como acontece a transformação, que na realidade o termo significa transubstanciação. Padre, o que é essa palavra? É uma palavra complicada que a gente vai ficar aqui horas e horas para tentar explicar. Eu prefiro usar a transformação, que não é o certo, mas para a gente entender que acontece a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor. No momento em que o padre está de braços abertos, chega uma hora que ele fecha as palmas das mãos juntas e estende sobre as oferendas. Esse momento, o padre está invocando o Divino Espírito Santo para consagrar o pão e consagrar o vinho, que vai se transubstanciar para cada um de nós, ou transformar no corpo e no sangue. Por isso é um mistério. É um mistério tão grandioso, que se a gente pegar uma hóstia consagrada e uma não consagrada, não tem diferença. Mas a essência é diferente. A essência. Da mesma forma como nós vimos domingo passado, né? 3 pessoas, um único Deus. Não são 3 deuses, 3 pessoas e um único Deus. É um mistério. Portanto, é um dogma. A Santíssima Eucaristia, portanto, também é um dogma. E dogma é o quê? Um mistério de fé. Ou a gente acredita, ou não acredita. Não tem meio termo. Diante da Santíssima Eucaristia aqui, ou acreditamos ou não acreditamos. E aí vai da nossa fé. Por isso que eu perguntei no começo da Santa Missa, como que hoje está a nossa relação com a Eucaristia, a relação de amor? Porque depende da nossa fé. Nessa pandemia, quantas pessoas falaram: padre, que saudade na missa. Lembra quando teve aquele tempão parado, sem ninguém? Que saudade da missa. Tem pessoas que choram na hora da consagração, na hora que comungam, choram. Porque não significa que os que choram são melhores que aqueles que não choram, não é isso não, pelo amor de Deus. Só que cada um manifesta um jeito. Essa devoção, esse amor. O que nós não podemos ser é indiferentes. Indiferentes. A liturgia que nós ouvimos hoje, as leituras que nós ouvimos, nos ajuda a compreender o que significa sacrifício. Sacrifício é entrega. A primeira leitura que nós ouvimos, livro do Êxodo, vocês sabem que Moisés foi guia na saída do povo lá do Egito, estava escravo, foi guia, conduziu eles pelo deserto. Atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, e chegaram ao monte. Que monte chegaram? Vamos ver se vocês lembram o nome. Começa com a letra S. Monte Sinai. Monte Sinai. Chegaram lá, o que aconteceu? Moisés falou assim: ó, vocês ficam aqui, eu vou subir. Bom, vou trazer novidade para vocês, vou conversar com Deus. E foi, lá em cima o que aconteceu? Deus deu o que para Moisés? Os 10 mandamentos.
Só que Moisés ficou muito tempo lá em cima. Chegou lá embaixo, estava aquela quizomba. Estava quizomba, né? Levantaram um bezerro de ouro, né? Pegaram o ouro da turma que tiraram do Egito lá, fizeram um bezerro. E começou aquele fuar. Deus falou a Moisés: desce porque o teu povo corrompeu. Moisés desceu igual uma faísca. No que ele chegou lá, viu aquela quizomba, jogou aquelas pedras ali na turma, lá o negócio deu uma explosão. Aí o povo ficou meio pianinho. Por isso que a leitura de hoje, Moisés vai dizer o quê? Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O que é a palavra do Senhor? Os 10 mandamentos. Moisés transmitiu para eles. Depois que Moisés deu uma chinchada neles, né, na turma, chunchou eles mesmo na tarimba, né? Aí eles ficaram meio quietos. Por isso que eles disseram o quê? Faremos tudo o que o Senhor nos disse. Agora, né? Agora, depois levou a chumbada para a asa, né? Então Moisés vai passar para o povo o quê? A lei. Mas antes de fazer isso, o que ele faz? No pé do monte Sinai, ele levanta um altar de pedras, fala para os jovens: mate os animais em holocausto. Pegou o sangue, metade dele colocou em cima do altar, e a metade dele jogou em cima do povo. E no final da leitura vai dizer o quê? Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras, todo decálogo, todos os 10 mandamentos. Então, esse trecho é conhecido como o trecho da aliança sinaítica, ou seja, a aliança do Sinai. Tá certo? Então, é o sangue da aliança que o Senhor fez. Por que o sangue, padre? Aí que vem um X a questão. Antigamente, quando o povo matava os animais em holocausto, eles tinham 2 significados. Quando se matava um animal e tirava o seu sangue para aspergir sobre o povo, significa o quê? Que o povo estava pedindo que aquele sangue expiasse os pecados deles, expiasse. Ou um animal também poderia ser solto no deserto e lá ele morreria de fome e de sede. Por isso que o animal levava os pecados de todas aquelas pessoas daquele lugar. Por isso o termo bode expiatório. Bode expiatório vem daí, né? O bode expiatório, porque ele leva toda a culpa dos pecados do povo. Lógico que isso aí não funcionaria. Por isso que a segunda leitura vai nos dizer o quê? Cristo veio como sumo sacerdote. Ele fez parte da criação, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Aí que está o X da questão. Por isso que na consagração, o que Jesus fala? Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Não mais é aquela aliança do deserto, que Moisés pegou o sangue e jogou no povo, mas é o sangue do próprio Cristo, derramado aonde? No alto da cruz. É certo, por exemplo, eu falar que cada missa renova o sacrifício de Cristo na cruz ou não? É certo ou não? Eu gosto dessas coisas. Não é certo. O sacrifício de Cristo é único. Aqui fazemos memória daquilo que Ele fez. Não repete o sacrifício, senão Cristo teria que vir de novo para fazer a mesma coisa. Faz memória do único e verdadeiro sacrifício. Isso a gente tem que entender e saber, que Cristo morreu uma vez por todas no alto da cruz para nos salvar. Por isso é um sacrifício da nova e eterna aliança, porque o sangue derramado na cruz é eterno, não vai ter uma nova aliança, a nova e eterna aliança.
Aqui nós já estamos entrando numa teologia do sacramento da Eucaristia. Já está começando a ficar mais elevado. Mas o mais importante aqui, minha gente, é a gente entender o quê? Que Cristo, o sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele se sacrificou por amor a cada um de nós, se doou por cada um de nós. Por isso que São João Maria Vianney vai dizer o quê? Que cada hóstia consagrada exala o amor de Cristo no coração de cada ser humano. Cada hóstia consagrada exala o amor de Cristo em cada coração humano. Por isso que quando comungamos, não é somente mais o nosso corpo, é o nosso corpo junto ao corpo de Cristo. Não é somente mais o nosso sangue, é o nosso sangue junto ao sangue de Cristo. Por isso esse grande mistério de amor. Jesus nos deixa na última ceia esse grande presente que é a Eucaristia. E olha, minha gente, a gente fala, mas tem hora que a gente tem que puxar a orelha também, não é verdade? Tem pessoas que querem comungar e não podem. Tem pessoas que podem e não querem. Mas qual a diferença, padre? Por que a pessoa que quer comungar não pode? Por N motivos, vou citar 3. Primeiro, porque ela pode estar excomungada. Palavra forte, mas é verdade. Uma mulher que comete o aborto está excomungada. O médico que ajudou a mulher está excomungado. A enfermeira que ajudou está excomungada. Aquela velhinha que vai lá em tal casa, está excomungada aquela velha. Então a pessoa que está excomungada não pode. Segundo, a pessoa que está amaziada. A pessoa que está amaziada, aí o excomungado é a mesma coisa, gente. Se ele quiser, ele vai, confessa os pecados, de coração se arrepende e pode voltar sim, tirar a excomunhão dele sim. Um aborto, por exemplo. Os padres hoje têm a faculdade de absolver o pecado lata sententia, quer dizer, o pecado de aborto. Ele pode absolver. Quem é amaziado pode se casar, se ele não tem impedimento, nem ela, se os dois são solteiros, pode se casar. Agora, o mais complicado aí é quem vive uma segunda união. Aí é mais complicado. Por quê? Até pode pedir com entrada de nulidade matrimonial, mas é caro e demorado. Eu conheço muitas pessoas, minha gente, muitas, que choram, casaram muito cedo, se arrependeram porque não deu certo. Depois passa um tempo e encontra outra pessoa e vive aí 10, 20, 30, 40, 50 anos com a pessoa e vive bem. Mas choram por não poderem comungar. Eu tenho dó. Eu não posso liberar. Eu não tenho essa faculdade para isso. Mas, por exemplo, um dia me perguntaram, padre, e se uma pessoa de segunda união, que o senhor sabe que é de segunda união, se entrar na fila comunhão, o senhor dá comunhão? Eu dou. Eu não vou constranger a pessoa. Não vou constranger a pessoa. Eu tenho um colega padre que já fez isso e se deu mal. Na hora da missa, falou para a moça assim, faz favor, sai da fila. Não pode. O que é isso agora? Quem somos nós? Não podemos, cada um tem a sua própria consciência. Cada cabeça é uma sentença, não é verdade? Cada cabeça é uma sentença. Só temos um tipo de pessoa que a gente pode tirar da fila comunhão. Vamos ver se vocês sabem. Só uma pessoa que nós podemos tirar. O bêbado. Ele não pode comungar, porque não está na sua sã consciência. Aí, tá vendo? Mas não é para tirar também puxar a pessoa. Não. Chega lá, abraço, vem cá, deixa eu falar com você, vamos sair aqui fora, vem cá. E aí ele vai, e principalmente aquela pessoa que está cambaleando, de bêbada, não pode comungar. Por isso que, nessa hora, os homens que estão na missa devem chegar e falar com a pessoa. Um dia estava fazendo uma festa de Santa Rita, lá em Areias também tem uma capela de Santa Rita lá, né?
Um dia eu fazendo a festa Santa Rita lá, chegou um bêbado gritando, na hora da homilia comigo. Ah, não prestou aquilo. Eu só falei assim, não tem homem para tirar esse homem daqui não? Não tem homem não? Ninguém foi, eu fui lá e tirei o homem. Ué, que isso? Atrapalha a gente, atrapalha quem está participando da missa. Então, num caso desse, uma pessoa ébria pode ser tirada da fila da comunhão, tá certo? Mas eu preparei aqui também, a gente viu um pouquinho da liturgia, né? Mas eu preparei também aqui algumas coisas, algumas informações sobre o que é o Corpus Christi, né? Quando surgiu, como começou, né? Então, Corpus Christi é uma expressão latina, vem do latim, corpo de Cristo. É uma festa muito antiga, é uma comemoração litúrgica, uma solenidade, e vocês sabem que existem 4 tipos de liturgia. A liturgia que é memória facultativa, que você pode celebrar ou não, a memória daquele santo ou daquela santa, uma festa e por último, com mais pompa, o quê? Uma solenidade. Então, Corpus Christi é uma solenidade, tá certo? Ela vem na quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade. Domingo passado celebramos Santíssima Trindade, hoje é quinta, portanto é o dia de hoje, né? É uma festa de guarda, é um dia de guarda, né? E aí eu pergunto para vocês, o que a gente tem que participar? Da missa ou da procissão? Da missa. A missa sim é o preceito, é a guarda. A procissão é devocional, ela é devocional. Tanto, padre, mas não está tendo procissão, não está tendo não, mas por quê? Por causa da pandemia e tal, mas nem por isso, tendo a missa, deixa de ser dia de guarda, é dia de guarda, tá bom? A origem dessa solenidade remonta lá ao século XIII, onde está isso? Nós estamos no século XXI, né? O Papa Urbano IV, antes de ser Papa, era arquidiácono de uma cidade chamada Liege, na Bélgica. E lá ele recebeu o segredo de uma freira chamada Juliana de Montcornillon, que teve visões de Cristo, demonstrando desejo que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Então essa irmã, essa religiosa, passou para o Papa, que não era Papa ainda na época, que ela teve uma visão de Cristo, que tinha um desejo de ver o mistério da Eucaristia em destaque, né? Por volta de 1264, em uma cidade próxima à cidade de Orvieto, chamada Bolsena, ocorreu um dos primeiros milagres eucarísticos, chamado milagre de Bolsena. Vocês sabem que existem os milagres eucarísticos. O que é o milagre eucarístico? É aquele em que está se celebrando a Santa Missa e acontece que as espécies do pão e do vinho se transformam realmente, nesse caso transformar mesmo, num corpo e no sangue de nosso Senhor. E já aconteceu várias, e muitas pessoas pensam assim, padre, o padre na hora da missa duvidou. Nem sempre. Tem padre que celebrou com muita devoção, com muito carinho, e aconteceu isso. Mas por que acontece, padre? É um mistério. Nós temos lá o milagre eucarístico de Bolsena, um dos mais conhecidos, que é o milagre eucarístico de Lanciano, né? Outros milagres eucarísticos, muitas cidades aconteceram isso. E olha, minha gente, já fizeram, onde tem esse milagre, por exemplo, nessa cidade que eu falei para vocês agora, eles fizeram um exame naquele pedaço, naquele pouquinho de sangue, e viram que era um sangue de pessoas que vivem na região onde viveu Jesus, né? E o pedaço da carne é um pedaço do miocárdio. Então, quer dizer, é algo misterioso, não tem como explicar, né? Não tem como explicar, tá certo?
Então o que aconteceu? Aconteceu esse milagre em Bolsena. Então o Papa deu uma ordem, né, na hora que o sacerdote foi partir a hóstia começou a pingar sangue e empapou aquele corporal, aquele pano que o padre estende no altar, empapou de sangue. E aí o Papa determinou o quê? Que o milagre eucarístico fosse levado em procissão de Bolsena até Orvieto. Portanto, o dia 19 de junho de 1264 foi a primeira grande procissão de Corpus Christi. Claro, não tinha tapete, não tinha nada, isso veio depois. Essa questão de tapete, feita rua com tapete, isso aí é mais português e espanhol, bem depois. Tá bom, minha gente? Então, essa foi a primeira procissão. E aí, minha gente, a festa ela foi oficialmente instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264, para ser celebrado na Quinta-feira Santa, depois da solenidade da Santíssima Trindade. Só que o Papa queria um maior esplendor para essa festa, uma maior solenidade. Então o que ele fez? Ele queria montar um ofício, uma liturgia própria para essa solenidade. Então ele chama duas pessoas para tentar compor esse ofício, essa liturgia. Uma pessoa era chamada de Boaventura, um franciscano, e a outra pessoa, Tomás de Aquino, um dominicano. Hoje os dois são santos, São Boaventura e São Tomás de Aquino. Os dois são doutores da igreja. Então o Papa incumbiu os dois de fazer uma liturgia, um ofício, com as orações, com as leituras, a sequência que foi cantada aqui, tudo liturgicamente falando. E aí fizeram. Tomás de Aquino foi o primeiro a ler. Então ele foi lendo para o Papa e São Boaventura atrás. Ele foi lendo para o Papa, lendo. Depois que acabou, ele só viu São Boaventura se afastando e rasgando aquilo que ele tinha escrito. Por que ele rasgou, padre? Porque ele viu que estava muito perfeito aquilo que Tomás de Aquino fizera. Agora, imagina se não tivesse rasgado, estaríamos hoje com duas liturgias belíssimas. Essa liturgia que nós usamos na missa hoje é de Tomás de Aquino, E olha que foi feita em 1264. A nossa igreja é muito rica. E Tomás de Aquino fez ela completa. A ponto, por exemplo, da gente canta, mas a gente não sabe que é dele. O tão sublime sacramento, por exemplo, nós vamos cantar daqui a pouco, é de São Tomás de Aquino. Linda. Irmãos e irmãs, essa festa de hoje é para nos lembrar o quê? Que mais do que falar de Eucaristia, que possamos viver a Eucaristia, viver no dia a dia da nossa vida, mais do que falar dela, mais do que tentar explicar a Eucaristia, como eu disse domingo passado, mais do que tentar explicar a Trindade, é viver na nossa vida, mais do que explicar a Eucaristia, é vivê-la no nosso dia a dia. Que tenhamos amor à Eucaristia, E olha, minha gente, muitas pessoas vão na missa, principalmente os mais jovens, na hora da missa fica vendo o celular, Fica vendo isso, vendo aquilo, atrapalha até quem está querendo participar da missa. Isso tem que ter amor. Se a gente vai numa missa, não vamos porque tem que ir, vamos porque gostamos, amamos a Eucaristia, amamos a palavra que a gente ouve. Não adianta somente vir para o preceito. Eu vou porque meu pai está falando para ir, minha mãe está falando para ir, não adianta. Nem venha. Venha por amor. A partir do momento que a gente for começar a participar da missa com amor, a gente vai ver o real significado da Santa Eucaristia na nossa vida. Que Deus então nos ajude, que Deus então nos conceda a graça de sempre estarmos perto da Eucaristia, viver a Eucaristia cada dia na nossa vida, mesmo que se a gente não puder ir todos os dias à missa, vivamos a Eucaristia em casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha, pai, mãe, assim por diante.
A Eucaristia é vivida, não é somente o momento da missa. A Eucaristia tem que ser estendida lá para fora, no nosso dia a dia. Que Deus então nos ajude, nos fortaleça, anime a nossa vida, anime a nossa missão e cada vez mais nos dê um coração mais apaixonado por Cristo na Santíssima Eucaristia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São José, rogai por nós e dai-nos uma boa e santa morte. Amém. Fiquemos então agora de pé, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador